A paz do Senhor Jesus, pastor Rony aqui. A paz do Senhor, pastora Beatriz aqui. Ela. Sejam bem-vindos, é melhor você falar. Sejam bem-vindos no nosso canal Palavra de Vida. Palavra de vida, palavra que restaura, palavra que salva, palavra que liberta, palavra que muda direções, não é? Conversão, palavra de conversão. Hoje nós temos uma palavra abençoada, na verdade, abençoadora para você, que se encontra onde? Em 1 Reis. Aleluia, ela acertou. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 1, verso de número 1 até o verso de número 10. Ok? Nós vamos ler rapidamente aqui e não queremos tomar muito tempo, né? Tal qual nós fizemos no último vídeo. Nós vamos ser bem sucintos aqui para que você aprenda sem precisar ficar muito tempo, pelo menos um trecho pequeno aqui, né? Vamos lá? Vamos ler? Você vai ler, pastor? Não. Por que não? Porque tem muito nome que eu posso até inventar que não está aqui. Aí eu preferi que você lesse. Vamos ler? 1 Reis, capítulo 1, verso 1 diz assim: Sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe seus servos: Busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: Eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Conhece o nome? Vamos lá. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, o profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Não convidou. Vamos orar ao Senhor? Vamos fazer menção de oração. Peço que você que nessa hora tem uma necessidade de oração, tem uma necessidade dentro de casa. Ah, mas é muito difícil. Porventura haveria alguma coisa impossível ao nosso Deus? Deus pode fazer todas as coisas. Eu pedi à pastora Beatriz para fazer essa oração, interceder pelas nossas vidas. Amém. E por você, em nome de Jesus. Vamos Amém. orar. Vamos orar então. Senhor nosso Deus Pai, Aleluia. Senhor, na tua presença, queremos, Pai querido, te adorar nesse momento. Sim, Queremos, Senhor, pedir ao Obrigado. teu Espírito Santo em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que venha, Senhor, até nós com a tua palavra, trazendo-nos, ó Deus, revelação de ti. Deus, em nome de Jesus, visita aquele que está vendo esse vídeo nesta hora, Oh, Deus. que está necessitando da tua bênção, Senhor, que está necessitando, Senhor, de um refrigério, que está necessitando de cura, Senhor, e salvação. Deus, que o teu Espírito Santo visite, que neste momento, Senhor, a tua palavra seja resposta para aquele que nos assiste. Te agradecemos, pedimos a tua companhia em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Bom, a palavra começa dizendo que o rei já estava mais ou menos assim na minha idade. Bem velhinho. Como é? Só que a Bíblia diz que quando Davi estava nessa condição, um dos filhos de Davi, chamado Adonias, que era irmão de Absalão, lembra de Absalão? Aquele que tentou matar o rei, aquele que tomou o trono, usurpou o trono do rei. Adonias tentou fazer igualzinho, pastora Beatriz. Por que será? A Bíblia diz que a árvore a gente conhece pelo fruto que ela dá, não é?
Você reparou que Adonias e Absalão eram filhos de Agite? Será que tinha alguma coisa errada com Agite? Será? A Bíblia não diz, mas se um filho, o irmão mais velho é daquele jeito, o mais novo fez a mesma coisa, só não tentou matar o pai, porque ele já falou, meu pai já está para morrer mesmo, ele está lá no leito, dali ele não vai sair, então... A gente pode fazer o que a gente quiser, que nosso pai não está vendo mesmo. Sem falar que o verso de número 6 vai dizer que nunca o seu pai, Davi, tinha contrariado Adonias, dizendo, por que você fez assim? Ou seja, alguma coisa de errado que Adonias já tinha feito anteriormente, o pai não repreendia ele, deixava as coisas andar a pampa, de qualquer jeito. Cuidado você que é pai, cuidado você que é mãe. A Bíblia é clara quando fala que aquele que não repreende o filho, ele não ama o filho. Aí tu fala, mas eu amo o filho, então está dizendo o contrário da Bíblia. Quem não repreende, quem retém a vara do filho, a Bíblia diz não ama. Você não tem ele como filho, tem ele como bastardo. Vai discutir com Deus, como é que é isso? Não está escrito? Não está escrito? Vou colocar aqui, bem aqui em cima, o verso na palavra que diz esse texto. Não me recordo agora de memória, mas você vai ler aí. Aqui em cima. Aquele que retém a vara do filho, aquele que não corrige o seu filho, não tem ele como filho, mas tem ele como bastardo. E aí? Aí depois, quando acontece isso, vai botar culpa em quem? Na internet, no telefone, na televisão, nas novelas da Globo ou qualquer outro lugar. Peraí. Nunca na criação que deu. Não, o diabo veio para quê? Roubar, matar e destruir. 3 coisas básicas. Roubar, matar e destruir. Então, ele sabe fazer a função dele. E ele não faz? Direitinho. E com excelência. Pois é. Mas e a nossa função? A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E não faz com excelência, sim ou não? Sim. Mas a questão é, e a nossa parte? Como pai, como mãe, como não é só mantenedor, ou como aquela que governa a casa, porque a minha função como pai é manter, e o governo da casa está aqui, na mão dela. É isso aí que a Bíblia diz. Vai lá em Provérbio 30 que você vai ver. Ela é a governante da casa. Então, ela faz tudo, acerta tudo. Então, a gente tem que entender isso. Cada um tem a sua parte. O diabo faz bem a parte dele, o Senhor com excelência, certamente, porque ele é o soberano, não é? E às vezes nós pecamos e aí acontece isso aqui, Não mexe no menino, não toca nele. Não, como não? Está escrito aqui, Seu pai nunca falou. Por que será que quem escreveu o livro dos reis, o autor do livro dos reis, colocou aqui, Deus permitiu que isso entrasse no canão sagrado? Coincidência, pastora Beatriz? Já. O que a senhora acha? O que a senhora acha? O que a senhora acha? Está aqui escrito para a gente não cometer o mesmo erro, né? Porque a Bíblia diz que Davi não repreendia o filho. Show, não repreendia. Mas e a mãe? A mãe, então também, pouco menos fazia. Se a Bíblia deu o nome dela aqui, gente, se o nome dela está aqui, se for explanado o nome dela, é porque alguma coisa ela deixou de fazer. E aí? Isso é um problema. Pois é. Aí a Bíblia diz que isso aconteceu. Aí o que ele faz? Vamos vigiar com nossos filhos, gente. Vamos vigiar com nossos filhos. Vamos vigiar antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Porque esse tipo aqui fica complicado. Olha só. O que aconteceu aqui mais à frente? Então Adonias disse assim, eu vou reinar então no lugar do meu pai. Meu pai já está nas últimas, vai para lá para o leito dele, não vai sair mais de lá, então o rei vai ser eu. Na teoria, ele era o cara. Só que, ou ele não sabia ou se fez de bobo, que Davi prometeu a Batseba o trono a Salomão e não a ele. Você acha que ele não sabia? Você acha que ele não sabia? Vamos ler mais à frente? Vamos ler? Verso 10. Porém, Natã, profeta, ele chamou todos os seus irmãos no verso 9. Porém, Natã, profeta, e Abenai e os valentes. E a Salomão, seu irmão, não convidou para a posse dele. Por que não convidou Salomão? Porque só chamou a turma dele, gente. Mas chamou o restante todinho e não convidou Salomão. Então ele sabia que o reinado estava prometido para Salomão. A sucessão era para Salomão, não era para ele. Aí, aproveitando que o pai estava doente e a mãe era omissa, o que ele fez? Agora eu vou mandar em tudo.
Chamou os coleguinhas, que era tudo mancomunado com ele. Mancomunado, que palavra é essa? Tem na Bíblia ou não? Vamos lá. Pode continuar. Chamou todo mundo que, fazia fechamento. Verso 7. E tinha... Lê esse aqui, pastor. Eu gosto quando você lê. Todo mundo gosta quando eu leio, né? Verso 7. Lê aí. E tinha inteligência com Joabe. Isso. Filho de Zeruia. E com Abiatar. E o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo a Adonias. Olha isso. Era a turma dele, era os fechamentos dele. Olha isso. Joabe, que era o militar, filho de Zeruia, e Abiatar, que era um sacerdote, os quais ajudavam seguindo Adonias. Porém, verso 8, a Zadok, que também era sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, que era o profeta, aqui está bem claro, tá? Na minha Bíblia está aqui, vírgula, artigo definido, o profeta, não era um profeta, o profeta em Israel, esse Mei, Errei e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias, esses aí não estavam, e eles não foram convidados, ninguém foi. Que ia estragar a festa dele. Quem já fez algum tipo de seminário, ou eu vou mais profundo ainda, quem não falta a escola bíblica dominical, quem lê a palavra e procura aprender um pouco mais, sabe que a diferença entre o sacerdote e o profeta é basicamente essa. O sacerdote é responsável para trazer qual é a palavra que eu usei agora há pouco? As questões do povo para Deus. Esse é o sacerdote. Ele faz o sacrifício, faz intercessões do povo para Deus. Mas o profeta é responsável em trazer as questões de Deus, as mensagens de Deus para o povo. Então, vamos lá. Sacerdote de baixo para cima, profeta de cima para baixo. Beleza? Eu quero que você pegue essa visão aí que Deus me deu. Deus deu para nós, para você entender isso aqui. Adonias, como estava todo errado, ele chamou aqueles que tinham somente o mancomunado. A ideia, o verso de número 7 fala, tinha inteligência ou contato, ou conversações, não é? Com esse povo ali, com o sacerdote. Você pode olhar que não tem um profeta ali. Você vai ver o sacerdote, ele vai ver aqui, Joabe, que era um líder militar, e com Abiatar, que era sacerdote, o que ajudava Adonias. Mas, a Natã, que era profeta, teve um outro sacerdote também, que era do Deus Altíssimo, que era correto diante de Deus, não tinha esse tipo de comunicação com ele. Ou seja, ele só chamou aqueles que tinham a ideologia horizontal e não vertical. A pergunta é, quando nós tomamos qualquer tipo de atitude que não convém para o servo de Deus, a gente chama Deus para dentro dela? Nunca. Que isso? Você está blasfemando? Chamar para quê? Já sabe que a resposta dele Você está blasfemando? Já sabe que a resposta dele vai ser não. Já sabe que Deus não vai concordar. Como não? Já sabe que Deus não é o fechamento do errado. Deus não concorda com coisa errada? Ué, gente, claro que não. Olha aí, tá vendo o que eu tô falando? Se fosse assim... Olha o que eu estou dizendo. Você está vendo? Quando a gente tem alguma coisa e coloca diante de Deus, ou faz alguma coisa que a gente não quer que Deus saiba, a gente não chama ele para o negócio. A gente não bota ele no centro. E nem aqueles que são mensageiros ou enviados dele a gente coloca junto. Por quê? Porque a gente sabe que aqueles que são homens de Deus, aqueles que têm alguma coisa com o Senhor, vai nos repreender. E quem é que quer ser repreendido? Fala para mim. Ninguém. Como Adonias não tinha costume de ser repreendido pelo pai, ele também não queria ser repreendido por ninguém, principalmente pelo Senhor, porque ele sabia que a promessa do trono não era para ele. Nem mesmo para o irmão que a promessa foi dada, ele fez questão de chamar, porque ele podia até convidar e dizer, não, tá vendo? Não é você, sou eu. Mas ele não fez. Olha isso. Pensa direitinho.
É muito mais fácil para a gente que está errado chamar alguém igual, ou que tem comunicação. A palavra é essa aqui do verso 7, que ele diz inteligência com Joabe, em algumas versões fala de comunicação com Joabe. Ele tinha comunicação com esse povo que andava fazendo a vontade dele. É igual, não quero falar de política aqui, a gente não está aqui, mas funciona assim. O nome disso é politicagem. Politicagem. Por isso a Bíblia diz que aqueles que andam em trevas não gostam de vir para a luz, para que as suas obras mais não sejam manifestas. Mas aqueles que são servos do Senhor andam na luz. Por quê? Porque ele não tem medo que as obras dele sejam manifestas. Será que a gente tem feito assim? Será que a gente tem verdadeiramente andado na luz para que as nossas obras sejam manifestas? Ou a gente convida... Deus me deu uma mensagem aqui para você agora, meu irmão. Sabe quando alguém não te convida para algumas coisas? Sabe quando fizeram um monte de coisa, fizeram aquele churrasco, ou fizeram aquela festa, ou fizeram um culto, ou fizeram não sei o quê, e não te chamaram mais nem para pregar, não te chamaram mais para ir para convidar, para estar na igreja, não te chamaram nem para ir para aquele churrasco, entende? Talvez é por causa disso. Talvez é porque a tua ligação com Deus é tão grande, tão junta, tão perene a tua comunhão com Deus, que as pessoas querem se afastar de você para que as obras mais dele, que estão nas trevas, não sejam manifestas. É nessa hora que a gente precisa entender que tem coisas que o próprio Deus nos poupa dessas situações. Louvado seja o nome dele. Bendito seja o nome do Senhor. Como é que pode isso? Aí você lê, de repente vem uma mensagem dessa que Deus dá para nós. Isso ele me deu hoje. Para pensar. Vou fazer uma festa, eu vou ser rei em Israel. Ora, gente, o cara é rei. Eu quero o quê? Quanto mais pessoas venham me ver, para ver que aquilo está sendo confirmado. Mas não, alguns não pode. Não, esses aí não pode ir, não. Por que não pode? O que você está escondendo? Meus irmãos, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, as nossas obras precisam ser vistas. As nossas obras precisam ser conhecidas diante de Deus. Nós precisamos chamar os homens de Deus para estarem conosco e não os meus homens. Aqueles que eu separo para estar comigo. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que quem não recebe a repreensão... Olha o que a palavra de Deus fala sobre isso. Eu castigo e repreendo a todos quanto amo. Sejam, pois, zelosos e se arrependam. A repreensão de Deus é porque Ele nos ama e a gente precisa entender isso. Então eu não posso afastar alguém que um dia falou alguma coisa a meu respeito que eu não gostei. Meu irmão, vamos nos enquadrar dentro da palavra. Adonias estava todo errado. Só que a Bíblia diz que quando Deus cumpre, Deus fala, Ele promete, Ele cumpre pela sua palavra. Ele zela pela palavra para que ela se cumpra. Depois você lê todo o capítulo de 1 Reis em casa e você vai ver o que Deus fez com Salomão. Preste atenção, se você olhar depois do verso 10, você vai ver Natã, o profeta, falando com Batseba, você vai ver Batseba falando com o rei, você vai ver o rei falando com Natã, o rei falando com Batseba acerca de Salomão e a promessa que ele próprio fez a ele, mas você não vai ver Salomão abrindo a boca para dizer nada. Sabe por quê? Porque aquele que tem uma promessa de Deus e está dentro do centro da vontade de Deus não precisa abrir a boca para falar nada, porque a justificação do servo do Senhor vem lá do alto, aleluia, vem do Senhor. E não se faz necessário alguém abrir a boca para falar, não, eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz assim por causa disso, em nome de Jesus. Perto está, Davi disse uma vez, aquele que me justifica. Que Deus te dê graça e que a gente possa saber escolher mais daqueles que possam trazer as coisas de Deus para nós do que as nossas coisas para Deus. A não ser que seja alguém que interceda por você em oração. É claro, evidente. Porque aí o pastor Paulo Azevedo fala sempre isso. Oração e chá de camomila nunca faz mal a ninguém. Nunca é demais. Então você pode tomar
à vontade, você pode fazer oração à vontade, que é sempre bom, sempre guarda essa palavra, que é uma palavra boa, eu trago sempre comigo. Nunca deixe de trazer o Senhor. É por isso que às vezes alguém fala comigo, isso é legalismo. Você para tomar um copo d'água, você ora, você vai comer um sanduíche, você ora, você vai comer, almoçar, você ora. É claro, eu tenho que agradecer. Eu não sou santarrão. Tem gente que me chama de santarrão por causa dessas coisas. Já chamaram você de santarrão? Já te chamaram de santarrão, pastor? Já fala. Pois é. Quando começa a incomodar um pouco, isso quer dizer que você está fazendo o que é correto. Verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te sustente e que você possa ser como Salomão. Tem a promessa? Aguarda. O pau vai quebrar lá fora. Vai dar tudo errado para todo mundo, para você não, porque você é um escolhido por Deus. Pastora Beatriz. Amém. E eu quero fazer um convite. Vamos fazer um convite? Vamos fazer um convite para você, dia 9 de dezembro, às 18h30, aqui na rua Arquimedes, 228, Malé. Olha aí. Você está convidado a participar aqui do nosso culto de ações de graça por 2 anos desta porta aberta. E nós vamos estar comemorando com um lindo culto infantil. Por quê? Porque os nossos membros são crianças. Então a gente quer que você venha aqui. Vem conhecer a gente, vem conhecer as crianças. Duvido. Vem aqui, você vai ser muito bem-vindo. Desafio. Que Deus te abençoe e que te dê assim a visão da real vontade dele, porque a vontade dele é só que a gente obedeça. O resto é consequência. Que o Senhor te dê graça e paz. Amém? Amém. Deus abençoe vocês.